Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Vitor, foram anunciados os dados do CAGED relacionados ao mês de setembro, mostrando que o total de empregos com carteira, aliás, em outubro, né? Mostrando que o total de empregos com carteira assinada em relação a setembro aumentou 1,03%. Foram 394 mil novos empregos formais. Só que ainda a gente está longe de recuperar aquilo que foi perdido ali entre março e maio durante o início da pandemia. Como é que você vê esses dados, Vitor? Sim, o resultado do mês de outubro foi positivo, né? Foi até maior do que o esperado, né? Mas no acumulado no ano, o saldo, né, entre as admissões e os desligamentos continua negativo, né? Então a gente tem um acumulado ali negativo em 171 mil postos de trabalho com registro em carteira, né? De toda forma, é o quarto mês que tem um resultado positivo, né? Isso sinaliza uma recuperação, né? Uma retomada das contratações e, por outro lado, as demissões ainda parecem estar contidas, né, pelos acordos de suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada com redução de salário. E esses acordos prevêem também uma estabilidade, né, ou alguma forma de garantia do emprego no período posterior à vigência, né, tanto da suspensão quanto da redução da jornada com redução de salário. Então, nós temos, desde que o programa foi implementado, ali com a MP 936, que depois foi convertida em lei, né, na Lei 14.020, e os seus prazos foram sendo prorrogados ao longo dos meses, isso já foram feitos acordos que atingiram cerca de 9, 10 milhões de trabalhadores, né? Então, o que a gente observa é que surtiu efeito, né? Conteve parte das demissões. Agora, nós temos um cenário para 2021 de muita incerteza, né? Porque nós estamos vendo aí o que estão chamando de recrudescimento, né, da pandemia, mas agora seria uma segunda onda dessa pandemia, né, com as taxas de contaminação, de contágio aumentando, né, a própria utilização da capacidade hospitalar também aumentando. Temos para 2021 essa possibilidade de corte do auxílio emergencial, né, que já foi reduzido de R$600 para R$300, e temos também o fim desses acordos, né, que previam ali o benefício emergencial para manutenção do emprego e preservação da renda, né? Então, esse é um cenário de incerteza. Agora, de todo modo, Glauco, esse quarto mês seguido com saldo positivo, né, no emprego formal, ele também ocorre de forma heterogênea, né? Depende muito de setor para setor. Então, a gente tem que a construção, o setor da construção, né, e todos os segmentos ligados ao setor da construção tem tido um bom desempenho, né? É um setor que praticamente não parou na pandemia e que se beneficia das taxas de juros relativamente baixas, né? Então, a gente está com a taxa Selic em 2%, que é um juro
negativo, né? Um juro real negativo, e mesmo as taxas de juros para quem vai comprar um imóvel, elas estão historicamente baixas, né? Então, isso aqueceu o mercado imobiliário e, por consequência, dinamizou o mercado de trabalho do setor, né? Então, nós estamos olhando os dados também por setor, a gente vê que a indústria teve um bom resultado agora em outubro, e no acumulado no ano também está com um saldo positivo, né? Então, a gente vê os setores de máquinas e equipamentos mais aquecido, né? E principalmente a indústria de alimentação, né? Que tem se beneficiado aí da manutenção da demanda por meio do auxílio emergencial, né? Outro setor que tem bons resultados é a agropecuária, né? E aí a gente sabe, é um setor muito voltado para a exportação, né? São as chamadas commodities, que também, com esse câmbio desvalorizado, e inclusive com esses aumentos dos preços dos alimentos, né, que a gente tem verificado nos supermercados, tem contratado, né? Então, os setores que foram mais atingidos pela pandemia são os setores de serviço e comércio, né? Eles tiveram saldos bastante negativos ali nos meses de março, abril, maio, junho, e aos pouquinhos estão retomando, né, conforme tem essa flexibilização da quarentena, retomada das atividades, e agora, sazonalmente, é o período de contratações temporárias né, em outubro, já para Black Friday, e depois para as festas de fim de ano, né, para o Natal, e aquele período em que o comércio fica mais aquecido todo ano, né? E, Vitor, quando a gente fala dessa divisão por setores, você citou o comércio, juntando ali com outros dados, algumas outras estatísticas, a gente já vê uma recuperação também lenta, né, das vendas no comércio. Algumas áreas, inclusive do setor, continuaram aquecidas por conta das vendas online, mas não existe uma recuperação correspondente do nível de emprego, né? Porque não só porque aumentou a informatização, justamente por conta do comércio eletrônico, mas também porque aumentou a concentração. São muitos pequenos estabelecimentos e médios fechando, e a concentração do setor acaba aumentando ainda mais, gerando menos empregos do que existia antes. Então a gente corre o risco também de ter uma mudança que é estrutural nessa área, e não vamos ter o número de postos de trabalho que tínhamos antes. Pelo contrário, né? A tendência é diminuir ainda mais. Isso, porque a pandemia acelerou esse movimento do e-commerce, né, e do uso de novas tecnologias que acabam resultando em menos contratações, né, em menos postos de trabalho, e também acentuou essa concentração do mercado, né? Então, os pequenos tiveram mais dificuldade de sobreviver, muitos acabaram fechando as portas aí, né, nesse período mais crítico da pandemia, e dificilmente vão reabrir. Aproveitando essa questão, Glauco, uma coisa que a gente também precisa dizer é que esses dados do CAGED, eles não são comparáveis com os dados do ano passado, né? Porque, não sei se você se recorda, no início do ano, ali em fevereiro, o Ministério da Economia mudou a metodologia de captação de informações para o CAGED, né? Então, até então, as empresas enviavam essas informações por meio de um sistema específico do CAGED, e com essa alteração elas passaram a enviar as informações via o e-social, né? E qualquer mudança de metodologia, ela provoca uma quebra, né, na série histórica, e faz com que os dados do período posterior não sejam totalmente comparáveis aos dados do período anterior, né?
E aí tem duas questões que eu queria chamar a atenção, né? Uma é que o novo CAGED, com as informações remetidas via e-social, ela tem uma capta mais as informações das contratações temporárias, né? E, por outro lado, quando a gente faz uma transição dessa, num período excepcional de pandemia, há uma dificuldade adicional, né, para que as séries históricas tenha o mínimo de continuidade. Então, o que pode também estar ocorrendo é uma subnotificação dos desligamentos desses empreendimentos, desses pequenos empreendimentos, né, que muitas vezes fecharam as portas, mandaram os trabalhadores embora, não informaram isso ao Ministério, às vezes nem pagaram totalmente as verbas rescisórias dos trabalhadores demitidos, né? Então, isso também precisa ser considerado. Não é que isso altere a tendência, né? Mas a magnitude dos números pode estar impactada por essas questões. Tá certo, Vitor. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Gal. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.